No dia 14 de maio, o professor César Augusto Mendes de Cruz pediu demissão após sofrer pressão da Secretaria Municipal de Educação de Ilhabela e ataques públicos de um vereador. Motivo: uma aula sobre as diferentes percepções do tempo em diferentes culturas, que incluíam a pintura de Saturno devorando seu filho, de Francisco Goya, música do Caetano Veloso e mitologia iorubá. E parece uma ótima aula. O problema é que alguns dias depois dela, o professor foi convocado sem aviso prévio para uma reunião com o secretário adjunto de educação do município, um assessor jurídico e com a coordenação e a gestão escolar. Segundo ele foi chamado a uma sala na qual entrou sem celular, sem testemunhas e sem saber do que se tratava, e onde foi surpreendido e inquirido por 6 pessoas a respeito dessa aula que ele deu. Nesse processo, a secretaria não apresentou críticas pedagógicas formais, ignorou os pedidos de acesso à ata e as reclamações via lei de acesso à informação feitas pelo professor e violou protocolos básicos de direito à defesa. E se a situação do professor já não tivesse ruim o suficiente, alguns dias depois disso, o vereador Gabriel do PL tornou ela ainda pior, quando fez um discurso na Câmara no qual ele leu uma análise freudiana sobre a obra Saturno devorando seu filho, de Goya, que foi uma das pinturas usadas na aula, que ilustra o mito de Cronos, que devorava seus filhos para evitar ser destronado, e uma alegoria sobre tempo e poder, partindo da visão de que o tempo é impiedoso e devora tudo e todos. E não bastando a exposição na Câmara, o vereador gravou a fala e postou o vídeo nas redes sociais, tirando o quadro do contexto da aula e trazendo aquela imagem do Goya como se fosse uma doutrinação ou uma perversão libidinosa das crianças por parte do professor, o que fez com que ele passasse a sofrer ataques em grupos de WhatsApp de pastores religiosos e de familiares dos alunos. Nas palavras do professor, esse vereador reduziu uma aula inteira a uma imagem tirada de contexto. O que ele fez não foi uma crítica pedagógica, mas sim um ataque político e ideológico, e aqui, na minha percepção, o objetivo parece ser o de criar pânico moral para justificar a censura. A ANPU, a POSP e o Coletivo Popular de Educação de Ilhabela defenderam o professor, denunciando a violação da liberdade de cátedra, a militarização das escolas como um ambiente de perseguição dos professores e o avanço de projetos conservadores na educação. E para além de concordar com essas denúncias, é importante a gente entender que se a gente não reagir diante disso que está acontecendo, qualquer aula daqui para frente que se desvie do que a direita institucional quer que seja ensinado para os alunos, ou seja, qualquer aula que proporcione um pingo de pensamento crítico, vai ser alvo desse tipo de perseguição. E para impedir que isso aconteça, a gente precisa se manifestar contra esse caso, mas também se organizar visando a construção de uma sociedade na qual as escolas sejam de fato um ambiente no qual professores possam possibilitar aos seus alunos o desenvolvimento do pensamento crítico. Para fazer isso, você pode se organizar com a gente no CESPEM, ou então se organizar em partidos e coletivos e organizações de esquerda que visem romper com o sistema capitalista que promove esse tipo de coisa.